Então, agora nós vamos resolver os exercícios que necessitam da lei dos cossenos. Nós temos aqui as 3 formulazinhas, todas elas iguaizinhas. A única diferença é que depende do ângulo que eu estou olhando, qual é o lado que eu vou descobrir. Então, nesse nosso primeiro exercício, diz assim: em uma fazenda, uma estrada reta liga 2 porteiras, A e B. Então, olha lá, a porteira A, a porteira B, aquela estrada reta ali. E a outra liga B a C, 2 porteiras ligando de B a C. Sendo que a medida de C até B é 5 quilômetros, está marcadinho ali, de B até A é 10 raiz de 3 quilômetros, o ângulo que forma a estrada de A até B até C forma um ângulo ali de 30 graus no B. Calcule a distância entre os pontos A e C. É aquilo que quer que calcule, então nós colocamos o X lá. Aí nós vamos olhar aonde está o ângulo. O ângulo está ali no B. Então, é o lado que está lá na frente do ângulo que nós vamos deixar ele em evidência. Então, olha lá, nós vamos fazer aquele ângulo lá, X, nós vamos deixar separado. E os outros 2 lados nós vamos usar agora. Vamos ver no próximo slide. Ah lá, olha. Então, lá em cima, nós pegamos a formulazinha do Bzinho. Por quê? Porque é o lado que está na frente do ângulo B. Então, é ele que eu vou querer saber, tá? Então, no lugar do Bzinho é o X. Então, x ao quadrado é igual. Vou pegar o lado 10 raiz de 3. 10 raiz de 3 elevado ao quadrado. É necessário que se coloque entre parênteses, para lembrar que tanto o 10 quanto a raiz de 3 estão elevados ao quadrado. Mais o outro lado mede 5. 5 ao quadrado. Na fórmula, menos o dobro, quer dizer, menos 2 vezes o lado azinho, que é o 10 raiz de 3, vezes o outro lado, que é 5, vezes o cosseno do ângulo que nós temos. O ângulo que nós temos é 30, então vezes o cosseno de 30 graus. Substituídos os nossos valores na fórmula, então agora nós vamos resolver. Então, continua o x ao quadrado igual. Olha lá, o 10 raiz de 3 ao quadrado. O 10 ao quadrado dá 100. A raiz de 3 ao quadrado, lembra que quando a raiz quadrada está elevada ao quadrado é só simplificar o expoente com o índice da raiz e o número que está dentro da raiz sai? Então, raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, nós ficamos com 100 vezes 3 mais o 5 ao quadrado, que é 25, menos o 2 vezes 10 raiz de 3 vezes 5, até substituir ali quanto vale o cosseno de 30. Na tabelinha, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Muito bem, continuamos fazendo. X ao quadrado é igual. O 100 vezes 3 deu 300, copia o resto, mais 25, menos, olha agora o que dá para fazer. Esse 2, ele está multiplicando. E lá no final, nós temos o raiz de 3 sobre 2. O 2 está embaixo, dividindo. Então, nós podemos cortar, ou seja, simplificar o 2 que está no numerador com o 2 que está no denominador. Cortando. O que ficou? Ficou 10 raiz de 3 vezes 5 raiz de 3. Pois olha lá, raiz de 3 vezes raiz de 3 de novo. Dá raiz de 9, que é 3. Então, sobrou para nós o 10, o 3 e o 5, que está na linha de baixo. X ao quadrado é igual a 300 mais 25, a gente soma. Depois, menos 10 vezes 3 vezes 5. E 10 vezes 3 é 30, vezes 5, 150. X ao quadrado é igual a 325 menos 150. Fazendo a subtração, vai dar 175. Como o x está ao quadrado, nós temos que colocar dentro da raiz. Então, fica x é igual a raiz quadrada de 175. Não tem raiz exata, não pode usar calculadora. O melhor jeito é
fazer a fatoração, decompor o 175 em números primos. O 5 e o 7. O 5 repetiu 2 vezes, olha lá. Então, ficou x igual raiz quadrada de 5 elevado a 2 vezes 7. O 5 que estava elevado a 2, ele consegue sair de dentro da raiz, porque corta o índice com a raiz. Então, fica x é igual a 5 raiz de 7. Ok? Repito o que já falei na aula passada. Não copia só para entregar. Preste atenção na explicação, tenta fazer sem olhar. Depois que entender, faz de novo, porque o que eu não quero é cópia. Eu quero é que aprendam, tá? No próximo exercício, um determinado engenheiro precisa fazer as medições de um terreno de forma triangular. Um dos lados mede 40, olha lá. O outro mede 50, está lá. E o ângulo formado por estes dois lados é de 60, está ele lá. Ele quer saber o valor do terceiro lado, que é exatamente o lado que fica na frente dos 60 graus. E por um acaso tem a letra B ali. Então, a gente também vai usar o Bzinho, certo? Que na verdade nós vamos pôr o x. Então, vai ficar x ao quadrado é igual. Olha lá, um lado mede 50, 50 ao quadrado. O outro lado mede 40, mais 40 ao quadrado. Menos 2 vezes o ladinho de 50 vezes o lado de 40 vezes o cosseno do ângulo que a gente tem ali, que é 60 graus. Então, x ao quadrado é igual 50 ao quadrado. 50 vezes 50, 2.500. Mais 40 ao quadrado, é 40 vezes 40, dá 1.600. Menos, eu copiei de novo, 2 vezes 50 vezes 40 e substituir ali o cosseno de 60, que vale meio. Então, voltando lá, x ao quadrado é igual. A soma de 2.500 com 1.600 dá 4.100. Menos, olha agora, eu posso simplificar o 2 no numerador pelo 2 do denominador e só fica 50 vezes 40. Se não quiserem simplificar, olha como fica. 2 vezes 50 é 100. 100 vezes 40 é 4.000. 4.000 vezes a metade, ou seja, a metade de 4.000 é 2.000. Então, ali na linha de baixo, a gente vai perceber que x ao quadrado é igual a 4.600 menos 2.000, que dá 2.100. Então, nós vamos pôr dentro da raiz quadrada, ó, x é igual ali do lado esquerdo, no quadrinho cinza. X é igual a raiz quadrada de 2.100. Também não dá exata. Decomposição por fatores primos. Lembrando quem são os fatores primos? São aqueles números que só dá para dividir por um e por ele mesmo. Só tem 2 divisores, certo? Então, foi usado ali o 2, o 3, o 5 e o 7, conseguimos decompor o número inteiro. O 2 aparece 2 vezes, o 5 aparece 2 vezes e nós temos um 3 e um 7. Então, olha agora no quadrinho do lado direito, onde está lá, ó, x é igual a raiz quadrada do 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 3 vezes 7, que é o resultado da decomposição. Quem consegue sair da raiz? O 2 e o 5, porque eles estão ao quadrado. Então, saindo da raiz, o 2 vezes, a gente não pode esquecer que é uma multiplicação, vezes o 5 vezes a raiz quadrada de quem ficou lá dentro. Quem? O 3 vezes 7, que é 21. Então, o x vai ser igual a 10 raiz quadrada de 21, que por um acaso, nesse caso, nós temos o item E de resposta. 10 raiz quadrada de 21, ok? Não copiem, compreendam, tentem fazer sem olhar, espia, faz até aprender, ok?